Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de segundo bimestre que iniciamos semana passada, né, sobre dança e luta, e iniciamos com danças de massa, né? As danças de massa é aquelas danças que abrangem uma grande parte da população através das mídias digitais, através de rádios, através de internet, né? Hoje com acesso rápido e fácil com a internet, com as plataformas digitais. A gente viu a, a dança, o axé music, né? Que teve influências africanas, né? Dos negros africanos. A gente viu também o funk semana passada, tanto o axé como o funk. O funk que teve a sua origem nos Estados Unidos através do jazz, do blues, né, e do rock. E aí, essa semana a gente vai ver mais uma dança de massa, tá certo? Que dança é essa? A swingueira. Swingueira, também chamado de pagode baiano. O próprio nome já está dizendo, né? Então foi criada onde? Na Bahia. E a swingueira, ou o pagode baiano, ele surgiu depois do axé music. Então por isso que a gente estudou primeiro a dança de massa axé, e através do axé tiveram outros ritmos, e o pagode baiano, a swingueira, derivou do axé, tá? Então a swingueira é conhecida regionalmente como pagode baiano, ou seja, lá na Bahia ou em algumas regiões do Nordeste chamam pagode baiano e não swingueira, mas popularmente no Brasil inteiro é conhecido como swingueira. O ritmo é swingueira. É o mais novo estilo musical proveniente do Nordeste, especificamente da Bahia, sendo que acabou se espalhando mais por onde o forró não era tão difundido. A swingueira foi criada na Bahia, mais precisamente nos subúrbios de Salvador, ou seja, nas periferias de Salvador. Tá? Ela surgiu entre os anos de 98 e 2000 na Bahia, a partir de manifestações musicais de Margareth Menezes e Daniela Mercury, cantoras famosas do Axé Music. Essas duas aí a gente viu semana passada falando, a gente estava falando sobre o Axé Music. Então, através das músicas de Margareth Menezes e Daniela Mercury, é que essa dança de massa e esse novo ritmo surgiu entre 98, os anos de 98 e 2000. Swingueira é um gênero musical da Bahia que, em alguns anos atrás, era considerado MPB ou pagode baiano. A swingueira, que alguns chamam também de samba reggaeton, nasceu da difusão do samba comum com reggae latino, apresentando dois tambores, um pandeiro, um atabaque, uma guitarra ou viola eletrônica no lugar do cavaquinho, e instrumentos de música latina com fortes influências do merengue e do olodum. O primeiro grupo de swingueira surgiu quando um grupo de amigos se juntaram no meio da rua para tocar samba. E aí o público gostou do ritmo, que começou a dar certo nas ruas de Salvador, nas periferias de Salvador. Esse sucesso entre o público motivou os amigos a formar uma banda, a Amigos do Samba. Inicialmente fez muito sucesso nos carnavais fora de época da região de Salvador e região metropolitana, na época de Salvador e região metropolitana. Lembra lá que eu falei dos carnavais fora de época, né? As micaretas que existem no Brasil afora, que ainda existem em alguns lugares, como Fortaleza tem o Fortal, em Natal, no Rio Grande do Norte, tem o Carnatal. Aqui em Pernambuco existia, em Recife, o Recifolia. Todos esses carnavais fora de época, tá? O sucesso no resto do Nordeste se deu graças à TV Diário do Ceará, que já estava entupida de programas de forró e decidiu investir nesse ritmo novo que já encantava muita gente. Então, a swingueira é o chamado pagode baiano, como eu já havia falado, que muitas vezes é confundido com o axé music pelo fato de vir da Bahia, e o ritmo é bem parecido, tá? Então, mas existem diferenças, tá? Mas são estilos distintos. O pagode baiano não é um subgênero do axé,
geralmente é mais tocado nas periferias e usa cavaquinho, pandeiro e tem a origem do samba de roda. A swingueira geralmente possui letras de duplo sentido e alguns até vulgarizam as mulheres. Por causa disso, muitas pessoas não simpatizam com o gênero e até o confundem com axé. Então, quando existir duplo sentido, letras vulgarizando a mulher, lembra que no axé, o axé music, ele não acontece isso. A swingueira é de uma forma diferente. Então, por isso que não é um subgênero do axé, mas tem suas raízes no axé, certo? Então, atualmente, você já deve ter ouvido falar e até curtido alguma música desses artistas. Harmonia do Samba, Chicabana já é um pouquinho mais antigo, Pissirico ainda está em alta, Parangolé ainda toca, o Tchacabum também é mais antigo, assim como o Chicabana. E aí agora a gente vai ver um vídeo falando um pouco da história e da evolução de como surgiu a swingueira, tá certo? Desde a época dos negros africanos até o surgimento realmente do pagode baiano lá na Bahia e com o passar dos anos a evolução da swingueira, também chamada de pagode baiano, tá? Para falar da história do pagode baiano, vamos resgatar as suas verdadeiras raízes, onde se deu início ao samba e que depois se derivou ao pagode baiano. Tudo começa no século XVI, com a chegada dos negros ao Brasil. E como forma de manter suas culturas, eles realizam cultos religiosos e esses cultos aconteciam sempre ao som dos tambores de lundu. E em forma também de manifestação musical, onde aconteciam as danças nos terreiros no período da escravidão com a chamada umbigada, que é a dança que tem como característica as pessoas ficarem pulando e batendo uma barriga na outra. E em 1888, após a abolição da escravatura, os negros deixam de fazer suas manifestações nas senzalas e passam a fazer nas ruas. E é onde surge o batuque, o primeiro som derivado do lundu. Após ganhar destaque, as manifestações foram bastante discriminadas junto com a capoeira pelas classes poderosas da época. E é no século XIX que se dá origem ao samba de roda, com a característica mais popular, com a espontaneidade e sem preocupação com técnicas musicais e que se derivam outros tipos de samba, como samba chula, samba corrido, samba duro, samba de viola e chorinho. E é na década de 90 que começa a surgir os primeiros grupos denominados como pagode, já com influências do axé music e outros elementos do samba, passando a ser um estilo comercial, diferente do samba de roda, que é feita de modo aleatório, sem nenhum propósito financeiro. Mas é no ano de 1994 que surge o grupo que iria revolucionar o cenário do pagode baiano, levando o estilo musical para o Brasil e o mundo. O grupo Gera Samba. Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebrar. Com suas letras e coreografias ousadas e que faziam associação à sensualidade feminina e também masculina. E que após uma briga na justiça pela propriedade da marca, passa a se chamar El Chan. E é no final da década de 90 que surge a banda que seria um fenômeno de sucesso e que faria então a primeira inovação no estilo musical, a banda
Harmonia do Samba. Onde é dado mais valor aos naipes e inserido mais instrumentos de percussão, além de diminuir um pouco a cadência. E os instrumentos de harmonia passam a ficar mais soltos, onde se dá espaço às violeiras e solos. Também com influência do pagode romântico do Rio de Janeiro. Volta pra mim, precisando de você. Pergunto a Deus o que eu posso fazer pra reconquistar o meu amor. Tô arrepiado. Volta pra mim, já sinto falta do teu cheiro, teu abraço. Tentei de tudo, já não sei mais o que faço. E o Xande passa a adotar a dança, coisa que era somente das dançarinas. E após o estouro do Harmonia do Samba, surgem outras bandas que também ganham seus espaços. Pouco tempo depois, surgem as bandas que vêm explorando mais as convenções de percussão e algumas já tinham feito a inserção de guitarra elétrica. Sai do chão, sai do chão. Mexe bem devagarinho. Atenção, Salvador! Joga essa mãozinha pro... Vamos contar de uma T3 e aponta aí! Swingão, guigueiro, todo mundo vem atrás. Swing, guigueiro, como é que é? Swingão da guigueiro, todo mundo vem atrás. Swing, guigueiro, todo mundo vem atrás. Swingão da guigueiro, todo mundo vem atrás. Swing, guigueiro, todo mundo vem atrás. Swingão da guigueiro, todo mundo vem atrás. Swing, guigueiro, todo mundo vem atrás. E a partir de 2002, a banda Pissirico traz mudança na sonoridade com a redução do BPM, que são as batidas por minuto, deixando o pagode mais encorpado e já com a ausência do cavaquinho. Olha, todo mundo pede paz. O Pissirico pede paz. E essa galera é da paz. O mundo precisa de paz. E a bomba branca. Tá te encontrei com cadê? Vai! E joga o bracinho pra cima. E bate na palma da mão. Também em 2006, a banda Parangolé, com Bambam e Nenel nos vocais, chega com um novo estilo, fazendo reverência à religião no qual são adeptos, o candomblé.
todos os orixás, o meu velho Totô Babá, e de todas as águas, Emanjá, Oxum, Nanã, pelas águas, o pescador bate o barco no mar, quero ouvir. O Goiás, pescador bota o barco no mar, é o Brasil do jogo. Dia de Emanjá, Odoiá, Irari. E em 2008 surge a Sambone, a primeira orquestra sinfônica de pagode, idealizada pelo músico Hugo Sam. E aí, gente, nesse pequeno vídeo que a gente pôde apreciar aí, né, a gente viu a evolução, né, o surgimento dos tambores, né, dos negros africanos, e até hoje existem, né, que a gente acabou de visualizar aí, a questão da musicalidade da swingueira voltada para a religiosidade, voltado para o candomblé. Assim como no axé music, as origens foram africanas também, como a própria swingueira ela é derivada do axé music, né? Nada aí modifica a questão da religiosidade, né? Então a religiosidade africana, né? O candomblé é muito forte na Bahia por conta da escravidão, tá? E aí a evolução foi tão grande que a gente acabou de ver uma orquestra voltada para a swingueira, né? Bem interessante. E é isso, gente. A gente finaliza aqui a aula de hoje, tá certo? Através desse vídeo, e eu vou passar a atividade para vocês, tá bom? Forte abraço, gente.